mais um Café com Coqueta, plateia! Muito bem, eu tenho uma coisa pra te falar, rapaz. Posso falar? Devolve meu chip! Brincadeira. Só pra quem assistiu os outros programas vai entender. Pedro! Meu chip! Deu pra perceber que o nome do rapaz é Pedro, né? De qualquer forma, se apresenta aí novamente. Sou o Pedro, professor de inglês há alguns anos, 10 ou mais, vocês vão ficar na dúvida. Bacharel licenciado pela USP e também no meu lugar é sala de aula. E o peito do pé dele não é preto. Não é. Isso é importante a gente deixar claro aqui. E eu também nunca peguei o chip de ninguém. Ele nunca roubou o chip de ninguém, fica claro. O tema de hoje é um tema que simplesmente me fascina. É um tema que eu adoro estudar, não é a minha área de atuação e pesquisa científica, mas ainda assim me fascina como hobby. O pouco de cientista que tem em mim é uma coisa que eu adoro saber sobre, estudar sobre, falar sobre. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é como aprender uma língua afeta a maneira pela qual você vê o mundo. Exatamente. Para quem não sabe, os idiomas eles não têm uma correspondência, então cada idioma é um recorte da realidade, ou seja, cada língua vê o mundo de uma forma diferente. Existem aí entre 6.000 e 7.000 línguas no mundo. Línguas nascem e línguas morrem. Mais línguas morrem do que línguas nascem. A estimativa é que daqui a uns 100 anos, 100, 200 anos, a gente tem apenas 5% desses idiomas ainda sendo usados, os outros vão entrar em desuso e a gente vai ter igual latim, assim, né? Resquícios, literatura, enfim, gravações, mas a gente não vai tê-los em uso. Então, como é que funciona isso? Para o público leigo, como é que eu posso explicar que cada idioma enxerga o mundo de uma forma diferente? Como é que você aborda esse tema? Vamos tentar falar do exemplo mais clássico que a gente que estuda a língua já deve ter ouvido várias vezes. Inclusive, parte disso é um mito, que falam que os esquimós têm várias palavras para se referir à neve. É um mito por quê? Porque eles acabaram pegando várias línguas e colocaram num guarda-chuva muito grande que eles chamaram de esquimó. Mas enfim, isso fica para outra história. De fato, né, a neve está muito presente na vida deles. E embora a dos esquimós seja mito, na Escócia, os pesquisadores da Universidade de Glasgow fizeram um levantamento. Eles estão fazendo um dicionário, né? Na verdade, isso começou em 2015, talvez esteja até pronto, com muitas palavras do idioma escocês, né? Apesar de inglês ser uma língua oficial, faz parte do Reino Unido, eles têm o idioma escocês. Então, nesse idioma, foram levantadas pelo menos 412 termos para se referir à neve. Eu trouxe aqui até alguns exemplos, né? A mais óbvia, que é snow, com A, não sei se pronuncia assim, que é a neve somente. Sneasel, quando começa a nevar. Também tem uma que é Skelf, para um floco de neve grande. Então, pra gente, isso jamais seria necessário, porque a gente não tem essa experiência. A neve, pra gente, acontece o quê? Uma vez ou outra em Santa Catarina. Exatamente. Nos Estados Unidos, quando eu morei lá, tinha sleet. Você sabe o que é sleet ou não? Alguma ideia? Não. Não? Sleet é quando está chovendo, começa a chover e essa chuva começa a virar neve ao mesmo tempo. É uma mistura de chuva e neve. Eu tive essa experiência bastante, inclusive esqueci essa palavra. Recordei ela um tempo atrás, lembrando, né, do tempo que eu morei lá, porque a gente não usa isso aqui. Né? Se eu vou falar da realidade brasileira, snow é mais que o suficiente. Talvez até snow eu esqueça. Né? Talvez fale snow porque eu tô vendo um filme, estou me referindo a um país de cultura estrangeira. Mas no Brasil, nem snow você precisaria saber se você só vivesse a realidade brasileira, certo? Isso mesmo. Tem até um outro caso, lá dos anos 80, de uns missionários que foram evangelizar uma tribo chamada Dani, na Indonésia, né? Apesar de eu ser contra a evangelização de tribos, ela exemplifica muito bem o tópico de hoje. Eles tinham que traduzir uma passagem da Bíblia, e a passagem da Bíblia falava alguma coisa sobre ovelhas, de uma ovelha que saiu do bando. Só que aquela tribo não sabia o que era uma ovelha, não existia ovelha ali. Então os tradutores, era uma colaboração entre os missionários e os linguistas, eles precisavam traduzir, então falaram, vamos trocar
a ovelha por porco, porque eles conhecem um porco. Só que depois vinha uma outra passagem falando da ovelha, ou do cordeiro, dele quietamente pro abate. E o porco não faz isso, né? O porco ele é bem loud, né? Bem barulhento quando vai ser abatido, diferentemente do cordeiro que aceita o próprio destino. Então, felizmente, para esses missionários, a agricultura, a agropecuária começou a ser introduzida no local. Eles levaram ovelhas para lá, então eles puderam traduzir por ovelha mesmo, né? E criaram uma palavra nova para aquilo. Isso acontece demais. E eu na faculdade estudei latim e também tinha muito disso, né? Essas brincadeiras, tipo assim, como é que fala cupcake em latim? Como é que fala smartphone em latim? Como é que fala carro? Uma palavra básica que você, se estuda idioma, é uma das primeiras palavras que você como é que fala carro em latim? Gente, não fala. Naquela realidade não tinha. E com o avanço da tecnologia, sobretudo, da medicina, a gente está ganhando tanta palavra, mas tanta palavra. E isso que você falou da tribo é muito interessante. No Brasil, ativamente, nós temos por volta de 200 idiomas, né? Se você é brasileiro e só fala português, saiba que as nossas línguas nativas, aí, além do português, são mais de 200. E nessas tribos, as línguas são limitadas à realidade daquele povo. Eles sabem falar o que eles têm na realidade deles. Não mais que isso. Inclusive uma língua do povo Pirahã, do Amazonas, né? Eles não trabalham com quantidades exatas, não tem quantidades exatas na língua. Olha só, imaginam, porque a realidade deve ser assim também, né? Você vai no supermercado, 2 caixas de leite. Pra ele, leite é leite. Você tira o leite, é uma quantidade assim, uma quantidade assim, uma quantidade assim, não tem caixa. É mais ou menos isso? Será? Sim, de números inteiros, algo assim. Muito bem. Bom, eu geralmente gosto de recomendar bastante livros. Aliás, esse livro aqui é um livro muito bom, que é Entendendo Linguística, e aqui tem alguns exemplos disso. Eu vou falá-los para vocês, minha capacidade cognitiva não me permite decorar. Então, assim, é muito conteúdo, é muita coisa, mas temos aqui uma hipótese de um linguista, né? Que ele fala exatamente sobre isso. Ele aponta as diferenças que são impressionantes nas maneiras como as línguas esculpem o mundo, né? Ele fala que a estrutura do nosso idioma deve, de certa forma, determinar a maneira como nós percebemos o mundo. Isso é muito interessante em todos os níveis. No geográfico, no temporal. No temporal eu gosto muito de dar o exemplo da palavra noite em inglês. Noite em inglês é evening. Eu sei que noite parece night. Eu sei que você acha que é night. Mas night, tudo bem, é noite. Mas a semântica da palavra night, ela é muito mais da madrugada do que propriamente do que a gente conhece como noite. Porque como é que é madrugada em inglês? É night mais dawn, talvez. Só que o dawn também não é a madrugada que você está pensando. O amanhecer, né? Aquela quando parte tá virando ali, já tá começando a ficar claro. Então, assim, como é que fala madrugada em inglês? Depende. Se é a madrugada 2, 3 da manhã, é night. Se é a madrugada 5 ou 6 da manhã, de repente é dawn. Mas vai ser dawn a depender do país. Se no seu país amanhece, o sol sai 4 da manhã, 5 também é uma coisa. Se o seu país o sol sai 8 da manhã, 9 da manhã, os países nórdicos, em alguns determinados períodos do ano, tem 4 horas de luz solar por dia. Então, o idioma, ele vai canalizar ali a realidade a depender desse fato. Temos aqui um exemplo da língua Navajo. É uma língua muito conhecida lá nos Estados Unidos, é de uma tribo do Arizona, né? E essa língua, ela é repleta de linhas e diversos formatos de cores e configurações. Então, eles veem tudo em formas geométricas. Então, basicamente, depois a imagem vai aparecer aí na tela, mas os falantes desse idioma, eles conseguem fazer uma descrição geométrica muito mais fácil que nós. A gente já não conseguiria. Ou o inglês também, ele compara aqui com os falantes de inglês, esse livro, aliás, é traduzido do inglês, que os falantes de inglês já não conseguem. A percepção geográfica também acontece com nós brasileiros, né? Porque nós brasileiros temos uma certa limitação com a geografia e o americano tende a ser um pouco mais ciente, espacialmente falando. A prova disso é o seu GPS.
Pega o seu Google, pega o seu Waze. O que ele vai falar? Vire ao noroeste, alguma coisa assim, você fica... O que é o noroeste? O que é o... Né? Ele fala pra você fazer umas direções que um americano entenderia muito bem. Que na linguagem dele, na forma de ver o mundo é muito clara, mas pra gente... Já que você falou disso, tem um exemplo de um povo australiano, não vou tentar pronunciar o nome, mas vamos colocar aí no videozinho, que eles não têm a palavra direita e esquerda, eles usam os pontos cardeais. Agora, eu mal sei distinguir a direita da esquerda, eu sou péssimo nisso. Imagina isso, né? Agora, pros centristas políticos deve ser maravilhoso. Né? Ó, piada refinada. Mais um exemplo aqui de uma língua chamada Dirirbal, né? Que ele fala que o Dirirbal tem 4 gêneros. Nosso português tem quantos gêneros? 2. Tem um pouco de resquício do gênero neutro, né? Que as palavras aquilo, isso... Porque você tem essa, esse, isso. Isso é o quê? É neutro, mas é resquício, né? Não é a maior parte do idioma, naturalmente. Alemão, eu sou estudante de alemão. Alemão tem 3 gêneros. Essa língua aqui tem 4 gêneros. Imagina, para cada palavra que você aprender, você vai ter que lembrar ali qual dos 4 gêneros que é. E é engraçado, porque um desses 4 gêneros, né? A classe de gênero 2, ele inclui substantivos pertencentes a coisas perigosas. Agora vem uma coisa um pouco engraçada. Cobras venenosas, picadas, veneno e mulheres. A imagem vai aparecer na tela, mas aparentemente mulher tá nesse gênero, não sabe por quê. Enfim, é arbitrário, né? Isso aqui é uma brincadeira, tá, pessoal? Eles não devem enxergar a mulher como algo perigoso, mas os gêneros no idioma são arbitrários, ou seja, não dependem de uma conexão com a realidade. E aí, mais algum exemplo? Já que você recomendou um livro, eu queria recomendar um filme que ilustra muito isso. O filme A Chegada, Arrival. Até pouco tempo estava na Netflix, eu acho que ainda está. Vou tentar explicar brevemente sem dar spoiler, né? Porque tem um grande... Assistam. Se você é curioso a respeito de idiomas, de línguas, se você, de repente, quer se tornar um professor, ou se você gosta de ciência, esse filme vai ilustrar bem. Aliás, é engraçado que nessa parte, quando a moça ela é uma linguista, tá? Deixa eu só fazer uma piada que é muito engraçado, gente. Esse filme é uma catarse para os linguistas, porque é o único filme que eu vi na minha vida onde uma linguista salva o mundo. Mas enfim, eu me senti representado. Assim, eu me senti representado, ninguém salvaremos o mundo. Enfim, num dos trechos do filme, assim, de relance, ela tá na graduação dando aula, ela tá dando aula de fonologia do português. Fonologia comparativa do português, olha só que engraçado. Mas o filme é fantástico. Explica aí o filme. Fantástico, Os aliens chegam aqui na Terra e eles chamam essa linguista para tentar se comunicar com eles. O que eles estão... Exato, e eles já tentaram se comunicar com a fala, mas sem sucesso, até que ela tem ideia. E se a gente tentar se comunicar pela escrita? E ela descobre que esses aliens têm um método de escrita, até que depois de muito contato com eles, ela começa a traduzir, eles começam a produzir a escrita no idioma deles. E à medida que ela consegue... aprender o idioma deles, ela começa a pensar o mundo, pensar a vida dela na mesma maneira que esses aliens pensam. Então, mais do que isso, é dar spoiler do final. Ela fica doidinha. Então, eu não consigo não dar spoiler! Eu não consigo, ela fica doidinha, gente. Porque é uma forma de ver a realidade completamente diferente, né? Sim. Deixa eu dar spoiler, vai. De qualquer forma, vocês vão assistir, porque eu tô recomendando, então vocês vão assistir. A escrita deles não é através de ortografia, igual a nossa. Sabe através do quê? De fumaça. Então, a nossa escrita, a tinta, o papel, enfim, o grafite é arbitrário, porque a escrita deles é através da fumaça, eles escrevem com fumaça. A nossa é linear, a deles não. E a nossa é linear, a gente vai palavra por palavra, sentido por sentido. Eles jogam várias palavras, tipo mesa, livro, está, em, tudo de uma vez. Você tem que decifrar, porque é um idioma não linear, não é uma coisa com sentido por ver. É uma loucura, é uma maravilha, gente. Ótimo. Na pior das hipóteses, você vai aprender um pouco sobre linguística. Uhum. Claro que é um exagero, né? O filme é 100% ficção, mas ele ilustra bem isso que a gente tá falando aqui. Olha só que engraçado. Diferença da percepção dos idiomas. Em português,
Quando a gente diz que algo está na frente de nós, a gente diz que está no futuro. Enquanto que o que está para trás de nós está no passado. Mas nem todas as línguas são iguais. Os gregos antigos faziam de maneira inversa. Para eles, o futuro estava atrás, enquanto que o passado estava na frente. E vocês sabem o porquê? Porque o futuro você não consegue ver, o passado você consegue. O passado está na sua frente, porque você consegue enxergar, você sabe. Enquanto que o futuro não, você não sabe o futuro, você não consegue enxergá-lo. Olha que percepção interessante, né? E em grego também, enquanto somos nós, no português no caso, somos nós que estamos no tempo, nós passamos pelo tempo, tem uma linha do tempo, e a gente passa por ela, passado, presente e futuro. No grego, eles percebiam o tempo passar por eles. Então toda vez que eles pensavam no tempo, eles pensavam que eles eram fixos e que o tempo estava passando por ele. Então, assim, é muito interessante, esse livro fala bastante disso, fala sobre metáfora, fala sobre diversas conexões entre a língua, a ciência, o ser humano, enfim. Isso aqui desconstrói, isso aqui te desconstrói completamente. Você achava que isso é azul? Não, não é. Isso aqui é mais ou menos isso. Azul, inclusive, a gente tem duas palavras, né, duas coisas diferentes. Por exemplo, a gente tem o azul claro e o azul escuro. Agora, em russo são palavras diferentes, então assim, será que... São cores diferentes para eles, provavelmente. Provavelmente são cores diferentes também. Exatamente. E também tem a questão da associação que a gente faz, né? Rosa. Rosa, para alguns povos antigos, era uma cor muito viril, muito máscula, por parecer com vermelho, parecer com sangue. Então, rosa já foi considerado cor de homem, né? Hoje em dia já... Não mais, a gente está tentando mudar isso, né? A gente está tentando aqui mudar um pouco essa realidade, mas é assim. Outra coisa interessante que a gente falou do azul, em inglês, se você está azul, você está... Blue? I feel blue today. What does that mean? O que significa? Você está deprimido, triste. Exatamente. E eu percebo azul como uma cor alegre. Não percebo, mas para falantes de inglês, azul é triste. Estranho isso? Estranho mesmo. Estranho, né? Muito estranho. Preto pra gente, apesar de ser uma cor de luto, é uma cor que nós brasileiros gostamos bastante. Quando vem estrangeiros pra cá, eles sempre comentam comigo como o brasileiro gosta de carro preto. Porque em outros países é muito raro ver carro preto. Muito raro. E no Brasil é muito carro preto. Eles ficam assim, mas preto? É estranho, é cor... Eles não gostam, né? Depende do país, obviamente. Mas eu já conheci várias pessoas do Japão, das Filipinas, dos Estados Unidos que falavam que brasileiro gosta de carro preto, hein? E aí, mais algum exemplo? Sim. Já que você estava falando do inglês, tem muitas palavras que naquela língua querem dizer tanta coisa. Eu tenho os meus favoritos do inglês, por exemplo, a palavra self-conscious. Self-conscious. Eu pensei muito nessa palavra quando eu estava aprendendo a dirigir com meu pai do lado para me dar uns berros. Uhum. Explica aí. Para facilitar para um aluno, a gente acaba traduzindo como inseguro. Exato, para facilitar. Mas não é isso, não né? Não é isso. Tem tanta coisa a mais nessa palavra. Uhum. Por exemplo, eu tô aqui falando sobre um assunto que eu domino. Eu sou formado em letras. Dou aula há muitos anos, mas ao mesmo tempo eu me sinto self-conscious de estar num lugar porque tem uma câmera aqui, tem outra câmera aqui, um microfone, isso vai pro ar, vai pra internet, vai ter gente comentando. Então self-conscious é isso de você estar presente demais naquele momento, prestar atenção em tudo, você monitorar cada movimento do seu corpo e por causa disso você se sente inseguro. Exatamente, mas não é inseguro. Não é inseguro. Inseguro é insecure. Você tem uma palavra pra inseguro. Insecure, mas a palavra é autoexplicativa, né? Conscious é a consciência, self remete ao auto. Auto com, não foi. Mas enfim, é o auto de si próprio. Então é você consciente de você, observando tudo que está fazendo, você não está relaxado. E o oposto de self-conscious seria meio que at ease. Ou seja, na facilidade... Também é uma coisa que não dá pra traduzir, né? I feel at ease. Eu me sinto na facilidade. De boa. Tranquilo, de boa. E em inglês também tem ill at ease. Doente na facilidade. Quer dizer, tipo, meio que desconfortável. Se eu chegar e falar assim, I feel a little bit ill at ease. Tipo, eu me sinto meio doente no conforto, na facilidade. Eu me sinto desconfortável. Olha que estranho isso, né? Uhum. Mais alguma palavra? Eu tenho uma. Qual? Take for granted. Eu em Nova York, tinha saído da Dakota do Norte, fui pra Nova York, entrei no metrô pra ir pro Central Park, famoso.
E aí perguntei pro americano do meu lado, nova-iorquino, né? Tava trocando ideia com ele. E onde é que é o Central Park? Onde é que eu desço? Qual é o melhor lugar? Porque tem várias estações. Não é uma estação de metrô, são várias que param no Central Park. Eu quero ir no melhor lugar. Onde é que eu desço? Ele, não sei. Eu falei, mas você é nova-iorquino. Ele, mas eu nunca fui lá. Você nunca foi no Central Park? Ele, eu nunca. We, Americans, we take it for granted. A gente pega como garantido, a gente toma como garantido, ou seja, a gente... Tem uma tradução melhor? Não dá valor. Não dá valor. A gente não dá valor. Tá aqui mesmo, do meu lado, pra que eu vou? Não é? Tem mais alguma? Eu gosto muito da palavra patronize também. Like, que don't significa? patronize me. Seria tratar com condescendência. Tipo, não me trate como criança ou não me trate como... Não é nem como inferior, é como se eu não soubesse o suficiente. Difícil patronize. É difícil, Como né? você explicaria patronize? Uma que eu gosto muito, ouvindo aí conteúdos de empreendedorismo, eu vi a palavra go-getter. Go-getter, tipo, também é meio autoexplicativo. Go, ir, getter. Bom, na verdade o getter não é tão autoexplicativo assim, né? A palavra get, vem do get, tá? Get é difícil de explicar, gente, mas enfim, faz o curso que você vai aprender. Vai tipo pegar. um coisar. É uma pessoa, ponta firme, porque getter é uma pessoa que consegue, que obtém, que faz acontecer, é uma pessoa que realiza. É meio que ponta firme, ao mesmo tempo é determinação, é um cara determinado, é uma pessoa determinada. Então, quando você fala assim, I'm a go-getter, uma tradução seria, eu não durmo no ponto, eu vou atrás. Eu cedo madrugo, sabe? Não tem como explicar, não tem. Mas é isso, é uma pessoa que vai getter atrás. mesmo, né? Porque Getter. eu já ouvi várias vezes, eu pensava que era de go get her. Não. Né? Não, Cai esse não, é go getter. Getter. Você tem a palavra get, você vai adicionar aqui o R, né? Morfema de quem faz a coisa. Você vai ter getter. Olha lá, aprendi uma coisa nova. Não tem como Já usei essa palavra, mas nunca pensei na etimologia dela. Sim, eu adoro essa palavra, é muito boa. Eu me considero um go-getter, aliás. Muito bem, tem mais algum exemplo? Vamos falar de filme de novo? Bora lá. Ano passado, o Parasita ganhou o Oscar e quebrou assim, muitos paradigmas da academia, porque a academia, todos os filmes do Oscar, a maioria, é majoritariamente estadunidense. Isso é coreano? Coreano. Okay. Inclusive, tem a categoria de melhor filme de língua estrangeira, mas os filmes costumam ficar restritos àquela categoria. Algumas exceções, a Fernanda Montenegro, indicada a melhor atriz, que a gente nunca vai superar, eu nunca vou superar. Perder já é ruim, perder pra Gwyneth Paltrow é pior ainda. Então ele disse uma coisa muito importante no Oscar, que é... Vamos olhar minha colinha aqui. Quando vocês ultrapassarem apenas alguns centímetros da barreira das legendas, vocês descobrirão tantos filmes incríveis. Isso ele falou para os estadunidenses, né? Porque eles têm essa coisa, inglês, não preciso aprender mais nada. Filme estrangeiro, outra língua? Não vou assistir. Então, assim, se você começa a assistir filme com legenda, nada contra os filmes dublados, né? Acho que eles se tornam muito mais acessível. Mas para quem quer aprender aquela língua, o filme dublado tá proibido. Então você já começa a assistir o filme com a legenda, você já vai pegar muito mais essa visão de mundo, muito mais essa cultura. Então você tá andando de bicicleta com rodinha. Agora, quando você assiste o filme sem legenda, aí você tirou a rodinha da bicicleta, você tá livre para entender e fazer todas essas conexões possíveis dessa língua nova, que é a sua língua meta. Exatamente, você vai ficar mais open-minded. Você vai ficar mais com a mente aberta para aceitar novas realidades, novas possibilidades. Isso é um exercício cognitivo muito bom e também cultural, não só cognitivo, mas cultural. Sim, porque se você só vê a tradução, você vai estar refém do tradutor. E você sempre vai continuar na sua realidade, na sua esfera de possibilidades. Tem um exemplo ótimo disso, uma cena do Shrek, eu não sei se é de algum dos filmes padrão ou de algum spin-off. Que eles veem uma pedra com formato, assim, parece uma mulher com seios avantajados. Ele fala, nossa, mas eu já passei aqui por essa pedra da Pamela Anderson. E na tradução, essa pedra da Fafá de Belém? E esse arbusto aqui, que é a cara da Fafá de Belém? A gente já passou 3 vezes por esse arbusto. Muito bem. Vamos então encerrar por hoje? Bora. Te vejo nos próximos Cafés com Coquetas. Pedro, espero que você participe. E vejo você também, telespectador. Plateia! Até a próxima. Sucesso!